O ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, que vem a ser pai do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele criou um neologismo para uma situação em que atos e fatos eram tornados públicos apenas com o sentido de conseguir algum tipo de manchete, algum tipo de repercussão política, social, cultural, econômica, seja o que for. Ele introduziu no vocabulário político brasileiro a palavra factoide. Pois bem, o que o PT e o lulopetismo vem tentando, desde antes da prisão do Lula, é inundar a mídia brasileira com factoides quase que diários. Isso ganhou mais corpo, principalmente depois da prisão do Lula. Quase diariamente a população brasileira vem se surpreendendo com a quantidade e o baixo nível dos factoides introduzidos no noticiário pelo lulopetismo. A criatividade parece que não tem limites ali. Abaixa a criatividade. Se vocês se lembram daquele acampamento montado diante da Polícia Federal, daquelas cenas da senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, introduzindo uma reza diária. Se vocês se lembram disso, vocês devem concordar comigo que essa gente chegou ao mais baixo nível do exercício da política. Gleisi Hoffmann puxava um coro dos lulopetistas fanatizados ou bem remunerados que estavam ali diante da Polícia Federal. Ela puxava um coro, dizia: bom dia, presidente Lula. Aí todo mundo atrás: bom dia, presidente Lula. Quem já participou de novenas de religiosos da Igreja Católica deve se lembrar muito disso aí, né? Desses tipos de reza. Ora, isso, eu estou falando aí apenas um dos casos, né? Teve um outro caso muito mais patético ainda, que foi aquele propiciado pelo senador Lindenberg Farias, que logo depois da prisão de Lula ali em Curitiba, diante da Polícia Federal e diante dos jornalistas, o Lindenberg Farias devia estar com alguma coisa na cabeça. Ele olhou para o céu e enxergou, sabe aquelas brincadeiras de criança que olha para o céu, olha as nuvens, parece um elefante, parece um macaco ali, olha, cara, é Deus. O Lindenberg Farias enxergou o seu Deus ex machina, o Lula da Silva. Disse: olha, Lula lá aparecendo nos céus de Curitiba. Isso que ele conseguiu enxergar ali naquele dia. E eles não têm o menor problema em incorrer num ridículo mais atroz. São figuras realmente patéticas, né? Isso tudo se avolumou muito neste domingo, quando o lulopetismo orquestrou aquela situação jurídica mambembe, quando 3 deputados federais, o Paulo Teixeira, o Vadir Damuz e o Paulo Pimenta, aqui do Rio Grande do Sul, protocolaram um pedido de habeas corpus, aproveitando a presença no plantão da Justiça Federal aqui de Porto Alegre, TRF4, de um ex-lulopetista, o desembargador Rogério Favretto. O Rogério Favretto era advogado até ser nomeado magistrado, desembargador. Ele nunca fez concurso para juiz. Como juiz, ele não
foi para esse cargo de desembargador? Ele foi em função de uma lei esdrúxula que precisa ser revogada, que é a do chamado quinto constitucional, quer dizer, de cada 5 desembargadores nomeados, um tem que ser advogado, indicado numa lista tríplice pela OAB. E ele foi indicado. Um homem que durante 12 anos antes tinha prestado serviços aos prefeitos do PT de Porto Alegre e ao próprio governo Lula. E que era um petista de carteirinha, atuante, ativista. Né? Esses 3 deputados aproveitaram a presença do Rogério Favretto ali como plantonista do TRF4 e protocolaram um pedido de habeas corpus totalmente ilegal, inócuo, imotivado. Por quê? Porque sabiam que ia ser despachado favoravelmente. O resto da história você já conhece, aquele imbróglio todo de domingo. Eu trabalhei como jornalista 12 horas daquele domingo tentando esclarecer exatamente passo a passo o que estava acontecendo para que os leitores pudessem formar o seu próprio juízo de valor a respeito daquela situação, daquele golpe que se tentou dar, né? A um tal ponto, tudo combinado, que o Lula já estava até se preparando, já estava até com as malas preparadas lá em Curitiba para ser solto, né? Mas não foi solto, graças à intervenção do juiz Sérgio Moro, do desembargador relator da Lava Jato no TRF4, e portanto juiz do caso, o Gebran Neto, e do próprio presidente do TRF4, Thompson Flores, que diante da desinteligência entre os 2 juízes, os 2 desembargadores e o juiz, ele assumiu o lado exatamente do Moro e do Gebran Neto contra o Rogério Favretto, que aliás no dia seguinte foi desautorizado assim por completo pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, que produziu uma decisão prestigiando Moro, o Gebran e Thompson, que produziu uma decisão que vai entrar para os anais da história política e jurídica do Brasil. Né? Ela espinafrou o Rogério Favretto, né? Desautorizou-o completamente, humilhou-o. Mas essa gente não se dá por vencida, evidentemente, né? E já, em seguida, já nesta quarta-feira, estou falando com vocês aqui na quarta-feira, estou falando com vocês, dia 11, são 5 horas da tarde. Já nessa quarta-feira, 143 sátrapas lulopetistas protocolaram um pedido de habeas corpus, sabendo que não tem a menor possibilidade, não tinha a menor chance, mas para produzir factoide, no Superior Tribunal de Justiça, que foram fulminados de novo pela presidente Laurita Vaz, que aliás fez críticas ferozes ali contra essa gente, né? Que, como eu disse para vocês, parece não ter limites, né? Bom, senhores, isso aí não vai acabar, né? Tão cedo, evidentemente que não vai acabar. Eu estou acostumado com eles, né? Estou acostumado com os comunistas desde pequeno, né? Desde jovem, até porque pertenci a grupos aliados. Estava ali. Custei para me livrar disso. Mas, enfim, a vantagem é que eu aprendi muita coisa com eles e a conhecê-los, né? Aprendi muita coisa, né? E a gente aprende, inclusive, a perceber que muitos dos seus líderes preferem trafegar pela criminalidade. Tanto isso é verdade que vários deles estão na cadeia, né? O Lula está na cadeia como corrupto e como lavador de dinheiro. Há 12 anos de cadeia. O Zé Dirceu, outro companheiro dele, já foi condenado 2 vezes, né? Até 30 anos de cadeia, está solto nesse momento. Enfim, tem mais de uma dezena deles presos aí, muitas dezenas vão ainda para a cadeia. Vai chegar uma hora em que, eu espero, todos eles estejam na cadeia. E que partidos como o PT sejam expurgados da vida pública brasileira. Nós vamos ter uma oportunidade de fazer isso agora, dentro de 2 meses, nas eleições de outubro. E eu sinceramente espero que todos vocês, como eu, votem num candidato que comprovadamente nós sabemos que vai
impor o regime da autoridade no Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil, nesse momento, é que há uma desordem institucional. Então, o princípio da autoridade não está valendo no Brasil. Nós queremos que o princípio da autoridade volte a valer. E vamos tratar de votar num candidato a presidente da República que nos garanta que vai restabelecer o princípio da autoridade aqui nesse Brasil. Quando eu falo em princípio da autoridade, isso não vale a pena para todas as instâncias do governo, mas vale inclusive para o conjunto da sociedade, inclusive das famílias, das escolas, das empresas, enfim, de toda a vida nacional. Estou sonhando? Bom, por que não sonhar? Não é isso? É isso aí, senhores.